Bom, então a letra F possui essa função f de x igual a menos cosseno de x mais π meios. Então, acho que a primeira coisa que é importante fazer é conhecer o gráfico da função cosseno de x. Então, eu vou esboçar esse gráfico, né? E esse gráfico é importante a gente conhecer alguns pontos. Lembrando que quando nós temos o x que vai ser 0 radianos, a minha função cosseno tem imagem aqui no 1. Quando for π meios, meu cosseno de π meios aqui é 0. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π meios é 0. E cosseno de 2π volta a ser menos 1. Tá? Se eu tivesse cosseno de menos π meio, lembrando que é uma função periódica, eu teria esse ponto aqui. Cosseno de menos π, eu tenho esse outro ponto aqui. Então, é claro, agora eu vou... cosseno de menos 3π meios e assim sucessivamente. Eu vou traçar, então, a curva aqui do meu cosseno de x. Ok, tracei alguns trechos da minha função cosseno de x. Bom, já que eu conheço a função cosseno de x, a gente já estudou isso aqui em outros momentos, se eu for observar essa função f de x, eu tenho menos o cosseno de x mais π meios. Esse x mais π meios aqui, ó, esse mais π meios, tá? Esse mais π meios, na verdade, é uma translação. Que translação vai ser essa? Vai ser uma translação horizontal para a esquerda. Porque o sinal é positivo, né? Translação horizontal para a esquerda. Agora, de quantas unidades? π meios unidades. Então, eu tenho que deslocar todo esse meu traçado azul, π meios, para o lado esquerdo. Bom, como é que vai funcionar isso aí? Então, eu estou observando que essa minha malha desse meu plano cartesiano está de π meios em π meios, né? Então, se eu deslocar esse ponto π meios para o lado esquerdo, esse ponto vai ficar justamente aqui, ó. Tá? Esse ponto vai passar para cá. Esse ponto vai ficar justamente aqui. Esse ponto passa para π. E esse outro ponto fica aqui, tá? Então, esse ponto passa a ficar aqui. Então, eu vou pegar só alguns trechos aqui, alguns pontos para poder marcar e deslocar, de fato, esse meu... e deslocar justamente essa minha função cosseno. Então, eu vou só novamente fazer o esboço. Ok? Então, eu já tenho uma ideia dessa minha translação que está acontecendo aqui. Tá? Então, até para complementar, esse ponto passaria para cá, certo? E esse outro ponto anda π meios para o lado esquerdo. Então, para finalizar, eu vou ter justamente isso aqui. Ok, então eu já tenho esse gráfico da minha função cosseno de x, que está em azul, com uma translação horizontal, ou seja, com deslocamento para a esquerda de π meios unidades. Bom, o que está faltando agora é justamente esse menos que aparece aqui, ó. Então, quando eu tenho esse menos, significa que eu estou fazendo uma reflexão, né? Vou estar fazendo uma reflexão dessa minha função cosseno de x mais π meios. Então, eu vou até escrever aqui, né? Uma reflexão
né, com relação ao eixo. Opa! Qual vai ser o eixo quando eu tenho esse sinal de menos aqui? Vai ser com relação ao eixo x, que é o eixo horizontal, certo? Então, é como se eu estivesse fazendo um espelhamento dessa minha função que eu tracei em verde. Essa função que está em verde é o cosseno. Eu vou só voltar a escrever aqui para ficar registrado que essa função que está aqui em verde é o cosseno de x mais π meios. E essa que está em azul aqui, ó, é o cosseno de x. E eu vou traçar nessa cor laranja a função f de x, que é o menos o cosseno de x mais π meios, que na verdade é a reflexão dessa minha curva em verde com relação ao meu eixo x. Então, se for ser uma reflexão com relação ao eixo x, esse ponto que tem ordenada mais 1 vai passar a ter ordenada menos 1. Esse ponto que tem ordenada 0 permanece sendo 0. Esse ponto que tem ordenada menos 1 passa a ser mais 1. Esse outro ponto que tem ordenado, que está aqui em π, permanece sendo 0. Esse outro que tem mais 1 passa para menos 1. E assim sucessivamente. Então eu já tenho alguns pontos aqui. Esse aqui é 0, permanece 0. Esse que é menos 1 passa para mais 1. E esse aqui é 0, permanece sendo 0. Então, novamente, eu vou só realizar agora alguns traçados aqui. Feito. Então agora eu já fiz esse traçado, né, e só para deixar bem deixar marcado aqui que esse traçado aqui em laranja é a minha f de x, que é o menos o cosseno da minha função x mais π meios. Certo? Então, o que eu estou observando aqui, né? Que essa função menos cosseno de x mais π meios, olha só, ela tem o mesmo comportamento da minha função seno de x, né? Olha que interessante. E para finalizar a resolução do exercício, eu quero deixar bem claro que esses traçados, embora eu tenha feito de menos 2π até 2π nesse exercício, lembrando que essas funções seguem para mais infinito e para menos infinito, né? Lembrando que aqui eu tenho domínio igual sendo todos os reais, o conjunto dos números reais, a minha imagem compreendida entre menos 1 e mais 1, intervalo fechado, tanto para a esquerda quanto para a direita.